a nossa sociedade, ela está clamando. Por onde eu passo ministrando sobre o culto familiar, sobre casais, sobre família, eu tenho percebido que a sociedade tem clamado por famílias tementes a Deus. Quando nós vemos as músicas seculares, quando a gente está passando pela rua e tem um estabelecimento, um carro que passa com som alto, nós percebemos as letras que a sociedade tem fomentado. Nós percebemos a promiscuidade que está na boca do povo. Nós percebemos o grau de longe de santidade em que a nossa sociedade se encontra. Eu não estou falando da Europa no século XX, eu não estou falando da cultura norte-americana, eu estou falando daquilo que está ao entorno de nós. Eu não estou citando necessariamente o funk do Rio de Janeiro, e nem mesmo a sofrência lá de Goiânia, mas o que tem acontecido ao entorno de nós, aqui, em Betim, nos nossos bairros. A sociedade está clamando por pessoas que vivem uma vida santa, porque elas também estão saturadas de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é promíscuo, de tudo aquilo que, mesmo sem o conhecimento e sem a apuração de um argumento, elas sabem que ferem a existência e o caráter de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero trabalhar 2 textos com os irmãos. O primeiro é Gênesis, capítulo 2, quando Deus institui a família. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Nós temos ali uma passagem belíssima da criação de Deus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que criou os animais, a relva do campo, os pássaros, fez tudo conforme a sua palavra. Em um determinado momento do capítulo 1, versículo 28, ao relato da criação do homem, ali mesmo nesse texto, no versículo 29, já diz sobre o relato da criação da mulher, e ele detalha a criação da mulher a partir do capítulo 2, versículo 18. Mas no versículo 24 nós temos uma passagem belíssima, que também é a criação de Deus. E para ler este verso, eu gostaria que a igreja ficasse sobre os seus pés, para que possamos ler esse primeiro verso. Eu lerei outros versos das Escrituras, peço que mantenha a Bíblia aberta, mas então faremos no decorrer da exposição do texto e do tema. Gênesis, capítulo 2, versículo 24 diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Amém? Feche os seus olhos por um momento e vamos pedir ao Pai que fale conosco. Deus, a Tua palavra está diante da Tua igreja. E eu peço ao Senhor que fale conosco, que por meio dessa mensagem sobre família, que as famílias aqui da igreja Efraim saiam fortificadas, animadas, a viverem em seus lares uma vida santa. Eu peço que o Senhor nos transforme conforme a imagem e a moralidade de Cristo, para que sejamos a resposta do Senhor para essa sociedade que clama. Assim nós confiamos, porque não oramos no nosso nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos queiram se assentar. Meus irmãos, eu gosto desse texto, de Gênesis 2, 28, porque aqui nós temos a criação da família. Aqui o Senhor estabeleceu um padrão de moralidade pela qual o povo dele deveria seguir. Se nós voltarmos uma página, capítulo 1, versículo 28, nós temos uma grande expressão na criação do homem: façamos. O Deus de Israel, o Deus da igreja diz: façamos. Eu sei que a igreja é estudiosa, lá no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus, aqui no hebraico, tem a expressão Elohim, como Efraim,
E toda vez que no hebraico termina em im, é plural. Então aqui o Senhor revela essa pluralidade na criação do homem. Ele diz, façamos. Como nós conhecemos o restante da revelação, que foi gradual e progressiva, nós vemos que ele se revela na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho, na pessoa do Deus Espírito Santo. Mas eu sei que quando você ora, quando você fala, meu Deus, normalmente você pensa em uma pessoa. É o meu Deus. Você pensa normalmente em uma pessoa. Mas a revelação, ela nos mostra 3 pessoas em um único Deus. Quando eu falo sobre família, e eu volto aqui ao texto de Gênesis 2, versículo 24, quando ele diz, portanto o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, aqui é a criação da família, a criação do casamento. E o casamento, a família, sobretudo o casal, ela tem uma propriedade que ela é inerente ao próprio Deus. O casamento é uma instituição de unidade. Grave essa expressão, uma instituição de unidade. Porque o Senhor vai dizer aqui que os dois se tornam uma só carne. Hernandes Dias Lopes nos ensina uma expressão onde ele diz que o casamento é monossomático. A soma dos dois dá um. Porque ambos agora se tornam uma só carne. Isto revela como Deus é. Quando nós pensamos em Deus, sob a expressão hebraica Elohim, façamos, plural, nós percebemos que Deus ele é uma instituição de unidade, composta por 3 pessoas. A pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito Santo. A revelação vai nos dizer mais à frente que no casamento não é bom que o homem esteja só, é bom que sejamos como um cordão de 3 dobras. Ele não se arrebenta facilmente. Agora, no casamento, nós temos o homem e a mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Mas o casamento não pode ser composto apenas por 2 pessoas. É preciso haver uma terceira pessoa aí. É preciso que o Senhor Jesus seja o centro do casamento. Quantos aqui são casados? Amém, amém. Seu casamento deve ser o marido de um lado, a esposa do outro e Cristo no centro. Ele no meio de nós. Assim, o Senhor desenhou a criação da família. Assim, o Senhor desejou que o seu povo continuasse a gerar filhos e filhas que formem novas famílias, que formem um grande povo, o povo de Deus. Nós sabemos que o homem pecou, o homem foi expulso do jardim, nós vimos a construção da história, Deus levantou o homem segundo seu coração, homens justos, tementes a Ele, como Noé, destruiu a terra, depois benevolentemente salvou a criação, salvou a humanidade. Ele elegeu um povo para si, chamou Abraão, Isaac, Jacó, José. Eles ficaram escravizados no Egito durante muito tempo, até que Deus se revelou novamente a Moisés. E nós vamos ao segundo texto, e é o texto que eu gostaria de trabalhar com mais cautela com os irmãos. Porque, como Deus instituiu a família, e Ele levantou um povo para si, Ele espera que as famílias que componham o povo de Deus o amem, o adorem, sejam gratas a Ele e sejam leais à palavra dEle. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, nós temos o texto que eu considero o texto mais bonito da Bíblia. Eu sei que vocês vão discordar de mim. Tem tantas passagens mais bonitas. Mas esse texto, ele é muito especial.
Esse texto, ele trata de como nós devemos nos comportar como família. Como que nós devemos ser piedosos dentro de casa. Como que nós devemos demonstrar um amor leal ao nosso Criador, onde não há maquiagem, não há filtro, não há telas, né? Cada um se vê ali fisicamente e não por uma tela, onde nós não podemos nos esconder, não tem como esconder quem somos, onde nós vivemos a intimidade do casal e também treinamos os nossos filhos para serem os líderes da próxima geração. Eu vejo as crianças correndo na igreja e eu fico assim, com o coração cheio de felicidade, porque quando uma igreja tem crianças, isto significa uma coisa. Significa que nós estamos treinando os líderes da igreja de amanhã. Essas crianças que estão aqui, talvez elas nem tenham noção disso, mas elas serão os líderes de louvor, os líderes dos ministérios, os líderes de casais, os futuros pastores da igreja. Eles serão, muito mais do que serem a igreja de amanhã, porque eles são a igreja hoje, eles serão os líderes da igreja do amanhã. Vamos para o texto. O texto diz assim, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E tu ensinarás com todos eles perseverança a teus filhos. Ensinarás as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao te deitar e ao te levantar. Esse texto, Deuteronômio 6, de 4 a 7, é muito especial, porque ele nos dá aqui pelo menos 3 princípios de como cultuar a Deus dentro de casa. Falamos muito sobre o culto público, falamos muito sobre o culto de evangelismo, falamos muito sobre missões, falamos muito sobre tantas coisas. E hoje eu queria que você tivesse um lugarzinho especial no seu coração para falar sobre o culto familiar. Agora, o culto familiar, muito mais do que algo para se fazer em casa, muito mais do que uma tarefa para estabelecer uma liturgia em casa, o culto familiar, você precisa gravar que é um estilo de vida. É como se a sala da sua casa fosse uma extensão desse altar. É como se os ambientes da sua casa se agrupassem aos ambientes da igreja. O mesmo servo de Deus piedoso, o mesmo servo de Deus devoto, o mesmo servo de Deus adorador que você é no ambiente da igreja, a Bíblia nos diz que precisamos ser dentro de casa. Nós precisamos viver o amor reverente do Senhor, juntamente com as pessoas que nós mais amamos nessa terra. É um desafio tremendo. Mais uma vez, eu sei que eu estou falando para a igreja do Senhor, para crentes no Senhor, mais uma vez que conscientemente nós aprendemos a ter vida piedosa dentro de casa, tudo muda, tudo se transforma. Aquilo que é ruim passa a ser bom, aquilo que é bom passa a ser maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos aprender a viver e a conviver piedosamente com os nossos erros e com os erros das pessoas que nós mais amamos. Porque nós temos uma regra. Antes ainda de amar o próximo como a nós mesmos, a palavra nos ordena amar ao Senhor. Por isso o texto nos dá pelo menos 3 esferas de culto aqui. A primeira eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 4. Shema, a palavra hebraica que Moisés usou aqui. Ele chama a atenção dos homens, dos líderes. Ele chama a atenção do seu exército. Ele chama a atenção daquele povo que, a alguns passos à frente,
adentraria a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que o próprio Deus deu como herança para o seu povo. Mas também havia advertido que na circunvizinhança daquele lugar haveriam povos que serviriam a falsos deuses, a muitos deuses, deuses fabricados por mãos humanas, e que eles deveriam se manter fiéis ao único Deus de Israel e não se contaminarem. Então ele diz: Shema, preste atenção, ouve. O que eu falaria é importante, é necessário que você se desligue de tudo mais e preste atenção nessas palavras. O Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o nosso único Deus. Este único Deus é uma instituição de unidade. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele é o único. E nós precisamos, como um primeiro ponto, prestar a Ele culto devocional, culto pessoal. Antes mesmo de chamar nossa família para um ambiente de adoração ao Senhor, antes mesmo de chamar os nossos vizinhos para um ambiente de culto público ao Senhor, antes mesmo de entrarmos nesse negócio de ganhar as nações, nós precisamos prestar ao Senhor culto pessoal, culto devocional. Não há culto público sem culto pessoal. Não há culto familiar sem culto devocional. Não há evangelização sem ter piedade e intimidade com Deus. Não tem como oferecer aquilo que nós não temos. Não tem como cobrar que as pessoas se tornem aquilo que nós não somos. Por isso, ele exorta: amarás. É pessoal. É cada um tomando a sua responsabilidade. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus. Como que nós demonstramos amor? Você já parou para refletir sobre isso? Como que nós demonstramos que amamos alguém? Dentre todas as coisas que nós podemos fazer, comprar um presente, trazer uma flor, escrever um bilhete, compor uma canção, qual é a maior expressão de amor que nós podemos demonstrar por alguém? Geralmente é investindo tempo nela. Dentre todas as formas de amar, quando uma pessoa esquece um pouco da própria vida e dedica tempo para investir na vida do outro, a outra pessoa se sente amada, se sente importante. Ela percebe que você parou de orbitar em torno de si mesmo e começou a prestar atenção. Deus também deseja ser amado por nós. Ele diz em sua palavra: amarás. Isso indica que nós precisamos aprender a investir tempo em nosso relacionamento com Deus. Não tem como amar com toda a nossa alma se nós não paramos para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus. É necessário que um tempo da sua vida, no dia a dia, você pare para ouvir a voz de Deus. Lembra de Adão, como nós começamos em Gênesis? Na viração do dia, Deus chegava lá para trocar uma ideia com ele. Você já pensou que você pode todos os dias se relacionar com o Criador do Universo? Todos os dias ouvir a voz do Deus Altíssimo. Todos os dias receber orientações diretamente daquele que governa e sustenta todas as coisas.
Eu sei que parece abstrato demais, mas toda vez que nós abrimos a Bíblia e lemos, nós precisamos necessariamente ouvir a voz de Deus. Toda vez que nós abrimos a Bíblia e que meditamos nas Escrituras, nós precisamos necessariamente crer que Ele está falando ao nosso coração. Eu tenho algumas Bíblias que eu vou marcando, umas eu marco com lápis, eu escrevo a caneta, outros eu marco apenas com lápis de cor, cores diferentes. E quando eu marco a Bíblia com cores, eu geralmente coloco vermelho para ordem, tudo que é ordem. Por exemplo, amarás é uma ordem. Eu marco de vermelho para não esquecer, isso daqui Deus está me ordenando fazer. Toda vez que eu marco de azul, é um princípio espiritual. Eu marco de azul. Quando é uma promessa, eu marco de verde. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. Promessa. Eu marco de verde, para não me esquecer do que Deus está ministrando ao coração. Como que é a sua intimidade com Deus? Como que é o seu relacionamento com Deus? Você já parou para pensar que os dias estão corridos demais com nossas múltiplas tarefas, com nossos tantos compromissos, com nossa agenda apertada, horários daqui e dali? E geralmente nós dedicamos o último tempo a falar assim: oh Deus, estou cansado demais agora, mas abençoe tudo, obrigado por tudo, amém, vou dormir. Já parou que a gente pode estar desprezando o que Deus tem de maior expressão de amor? Ao entregar o Filho dele por nós, Ele nos deu a possibilidade de adentrar ao Santo dos Santos. Por conta do sacrifício de Cristo que nós cantamos lindamente aqui, nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos entrar na sala do trono, nós podemos adorá-lo pessoalmente. Ele requer de nós um amor reverente, um amor com nossa alma. Amar a Deus com todas as nossas forças é fácil. Enquanto eu estou respirando, eu preciso amar a Deus, eu preciso me dedicar, eu preciso me desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso amar a Deus com toda a nossa inteligência, que o Senhor vai falar no Novo Testamento. É simples, eu preciso me dedicar a, cada dia mais, apurar o argumento, apurar a minha fé, apurar o meu entendimento. Amar ao Senhor com todo o coração já é um pouquinho mais difícil, porque tem tantas áreas do meu ser que eu sei que eu ainda não entreguei a Deus e estou relutante. Eu vou te entregar tudo, Deus, mas espera só um pouquinho, eu ainda tenho que trabalhar isso aqui. Mas tem uma expressão aqui que eu considero linda demais. Amar ao Senhor com toda a nossa alma. Sabe por quê? Como a gente está falando sobre família, casamento, você demonstra amor com seu tempo, mas você também faz alguma coisa que você sabe que o outro vai gostar, não é? Sabe quando, sei lá, maridos de plantão aqui, você está no trabalho, uma quarta-feira, e você passa ali numa Cacau Show, pega aquela bandeja de chocolates e leva sem ter uma data especial, sem ter um motivo especial, como que a sua esposa se sente, hein? Dica aí, quarta-feira. Ela se sente muito amada, sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque você se lembrou dela e você fez um gesto para ela que ela nem estava esperando. Você demonstrou uma coisa, você amou ela com sua alma. A nossa alma é a nossa psique e a nossa criatividade, a nossa capacidade de sentir, de raciocinar e de se emocionar. Amar a Deus com toda a nossa alma vai além da nossa capacidade de raciocínio. Você já viu os debates na internet? Os pastores lá, cristãos versus ateus, né? Evangélicos versus judeus, já viu os debates na internet? Aquilo ali é demonstração de amor através do intelecto.
Amar com a alma vai além. É você demonstrar a Deus um louvor genuíno, sem que tenha um ambiente preparado para isso. Sabe, você está lavando vasilhas, mas está sofejando aquela música que cantamos aqui, e você está adorando a Deus, mesmo fazendo a coisa mais corriqueira do dia a dia. É quando você está no trabalho, e acontece uma situação lá, e todos olham para você, e você consegue falar assim, não, mas glória a Deus. Sem o argumento da pregação, só porque você realmente ama a Deus. Isso é amar com a nossa alma. Quantas vezes nós deixamos de amar a Deus com a nossa alma? Quando nós reclamamos, quando nós brigamos, quando nós nos estressamos, quando nós xingamos, quando nós fazemos tanta coisa. Mas o Senhor nos manda amar reverentemente. Isto é culto devocional, culto pessoal. A segunda parte que eu gostaria de chamar a sua atenção está no versículo 7, que diz: Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Só até aí. Por que eu digo, gente, aqui é chique demais, hein? Por que eu digo que aqui tem outra expressão de culto? Embora o texto não seja tão claro, quando Moisés chamou o povo e ele deu aquela palavra de ordem, Shema, ouve, presta atenção, Israel, ele estava falando diretamente aos homens. E aqui ele inclui a esposa, mesmo que subentendidamente. Porque onde tem filhos, subentende que tem o casamento. Tu ensinarás a teus filhos. Isso daqui, na minha leitura, é culto conjugal. Isso serve para os casais que estão aqui, isso serve para os filhos que estão aqui. Culto conjugal. Por quê? Os pais precisam ensinar. E a maior expressão de ensino não é a exposição de um tema, não é escrever num quadro negro a matéria, mas a maior expressão de ensino é o exemplo. Crianças, adolescentes repetem padrões. E nós somos chamados a prestar culto ao Senhor, de forma pessoal, e agora o texto nos ensina de forma conjugal. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder em voz alta. Qual foi a última vez que os seus filhos te viram orar com sua esposa ou com seu marido? Simplesmente viram vocês lá no sofá, mas em vez de estarem assistindo um filme, o que não tem problema nenhum, mas viram orar. Os viram ali, ajoelhados, aos pés da cruz. Por isso que esse tema do culto conjugal serve tanto para o casal quanto para os filhos. Porque é necessário que as pessoas que nós mais amamos nessa terra nos vejam no momento de devoção ao Senhor. Eu sei que o Senhor Jesus ensinou, quando você orar, vai para o seu quarto e fecha a porta, e no secreto você fala com teu pai que te vê em secreto. Mas aqui, o texto está tratando sobre o ensino. Como que os filhos vão aprender a ir para o lugar secreto, se eles não veem você tendo uma vida piedosa de oração? É preciso ensinar. O texto diz, diligentemente. Nas versões mais modernas, repetidamente. Isso me indica que não é natural para nós. Não é natural chamar a esposa e falar, vem cá meu bem, vamos orar agora. Não é natural. Mas nós precisamos ser persistentes. As crianças estão brincando ali, vamos orar por elas? Daqui de onde nós estamos mesmo, elas estão brincando, vamos levantar as nossas mãos, vamos orar por elas, dentro de casa. Não é natural para nós, mas nós precisamos fazer esse esforço, porque o ensino tem que ser diligente.
Nós precisamos fazer esse esforço porque nós estamos treinando a próxima geração que comandará a igreja do Senhor. Charles Spurgeon, grande pregador do Evangelho, aprendeu a palavra de Deus dentro de casa, com o exemplo de seus pais. Martin Lloyd Jones aprendeu a pregar o Evangelho com o seu pai, que pregava para ele em casa. Grandes homens de Deus ao longo da história se tornaram os homens de Deus que nós os conhecemos, porque viram dentro de casa o exemplo. Você vê um grande ícone e você pensa, é um homem de Deus. Posso te falar? É um homem de Deus porque tinha outro homem de Deus por trás dele. Você pode ser essa pessoa usada pelo Espírito Santo. Como nós cantamos, Deus Pai, seja bem-vindo aqui. Jesus, seja bem-vindo aqui. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Que essa seja a oração para que Ele seja bem-vindo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nos levando a ensinar pelo exemplo. Me permita uma experiência pessoal. Eu estava lavando vasilhas. A minha esposa estava na sala dobrando roupas. E eu estava com a minha cabeça confusa, eu estava pensando em problemas diversos. E como um sopro, eu senti que eu precisava orar. Mas a minha cabeça estava confusa demais naquele momento. Eu falei assim, meu bem, vem cá. Ela falou assim, não posso, eu estou dobrando roupa. Eu falei assim, vem cá, eu preciso de você agora. Ela, não, depois que eu terminar de dobrar as roupas, eu vou. Eu falei, eu preciso de você agora, vem aqui. Aí ela veio. Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá, você precisa orar por mim agora. Aí ela falou comigo, mas você está lavando vasilhas. Eu falei assim, eu não vou parar de lavar vasilhas, mas você precisa orar por mim agora. Ela orou por mim ali. Olha que cena. Você já imaginou essa cena? O pastor não consegue orar, chama a esposa para orar por ele, nem para de lavar vasilhas. Mas você quer saber de uma coisa? Parece que a minha pequenininha de 5 anos viu isso. E tem hora que ela fala comigo assim, papai, vem cá. Eu falo, o que foi, minha filha? Você precisa orar por mim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos pelo exemplo. Isto aqui eu chamo de culto conjugal. Até porque desse culto conjugal deriva o que será o culto familiar. Se nós seguirmos, o versículo 7 está falando assim. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Falarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa ou andando pelo caminho, ao deitar e ao te levantar. Essa última expressão já deixa eu traduzir para você. No hebraico, o dia começa às 6 horas da tarde. E aí passa a noite e o dia continua até 6 horas da tarde, até 5 horas e pouquinho da tarde, quando o dia termina. Aí começa o outro dia. Para nós não, né? Na nossa cultura aqui, o dia começa de manhã, não é isso? Então, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente se deita, a gente tem que estar em culto ao Senhor. É claro que nem todo dia a gente consegue ter essa rotina onde tudo que a gente fizer naquele dia é o dia de ensinar aos filhos, é o dia de honrar o Senhor em família. Então, sobre este dia aqui, Moisés está aplicando para a vida do povo de Deus o conceito do Shabat, o conceito do descanso, o conceito do dia do Senhor, o conceito daquele dia em que todas as outras demandas que temos, responsabilidades sociais, se tornam desimportantes e nós precisamos prestar atenção de como conduzimos a nossa casa. Aqui sim, nós temos a grande expressão do culto familiar, não como apenas uma liturgia no momento do dia, mas como um estilo de vida. O texto diz que nós precisamos ensinar as Escrituras quando estivermos sentados em casa. É na sala de casa, é com os adolescentes, lá com seus fones de ouvido, imersos naquela tela de celular, falar o seguinte, ei meu filho, vem cá, o que você está vendo aí? Eu quero ver com você também.
aqui, vamos colocar um filme, e você, com o filtro que você tem, coloca um filme onde você possa conversar com ele depois, onde você possa discutir e introduzir os elementos cristãos a partir daquela cultura ao qual ele está imerso. Você não precisa ser um crente chato. Culto familiar não é ficar repetindo o versículo o tempo todo. Culto familiar não é dar glória a Deus a cada segundo, a cada coisa que aconteça, mas é pensar biblicamente e agir biblicamente conforme as demandas do próprio dia a dia. Dessa forma você formará crentes fortes no Senhor e não religiosos, não prosélitos convertidos à religião, mas pessoas que serão a cada dia amadurecidas, porque estamos vivendo dentro de casa o texto bíblico. Eu gosto de dizer, pastor Paulo, que isso daqui é viver a Bíblia em 3D. É a Bíblia sendo, é a Bíblia acontecendo diante de nós, na nossa própria existência. Isso é poderoso. A igreja precisa crer que isto é transformador, é libertador. Você já imaginou o dia que essas crianças, que os adolescentes virarem e falarem: pai, mãe, eu quero aceitar Jesus. Eu vou à igreja, eu ouço a palavra do pastor, eu canto as músicas, mas agora eu tenho um entendimento mais profundo, eu quero aceitar a Jesus no meu coração. Você já imaginou que dia feliz o dia que essas crianças falarem o seguinte: mamãe, papai, eu quero me batizar. Este é claro que é um mérito da igreja como um todo, dessa grande família espiritual, mas saibam disso. Acontece muito mais pelo exemplo dos pais dentro de casa. Essa realidade maravilhosa de crianças se colocando no caminho do Senhor Jesus, elas o fazem porque pai e mãe estão com elas no caminho, no dia a dia. Aí independe das demais influências que ela possa ter na sociedade, independe das músicas que ela possa estar ouvindo aí pelos estabelecimentos, nas escolas, independe de toda a perversidade, a promiscuidade que está sendo fomentado pelos comediantes de stand-up ou pelo qualquer outra coisa que elas possam ter acesso na internet. Independe de qualquer cultura ou ideologia política que se tentem implementar em nossa geração. Independe de qualquer filosofia que ela possa vir aprofundar pelo professor da escola ou da faculdade. Independe de qualquer livro que ela seja apresentada. Independe de qualquer ideologia que venha das telas de Hollywood. Independe de qualquer outra coisa. Se ela tiver o exemplo piedoso de uma família temente a Deus, com pai e mãe que prestam culto pessoal, devocional, com pai e mãe que juntos prestam culto conjugal e que os convidam para o culto familiar, elas entenderão naturalmente a importância do culto público, a importância de se reunir com a igreja, a importância de ouvir, honrar e respeitar o seu pastor, a importância de ser testemunha de Cristo onde quer que ela vá. A geração de crentes fortes que nós estamos treinando hoje, aqueles que serão mais fortes que nós, que serão mais influentes que nós, que levarão a igreja a um outro nível muito maior do que nós podemos fazer, ela depende muito mais que nós tenhamos a consciência de que ao entorno de nós, assim como foi ao entorno de Canaã, tem tribos, países, pessoas que estão servindo a falsos deuses. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, fomos chamados para amar o Senhor, porque Ele é o único Deus. E assim como Ele é o único Deus, como uma instituição de unidade, composta por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele nos chamou para essa missão chamada família, onde Ele coloca no núcleo dessa família uma instituição de unidade. O marido, a esposa e Cristo no meio desse casal.
ao qual dá a bênção de gerar filhos e nos convoca, nos ordena a treiná-los, a discipliná-los, a ensinar o amor do Senhor. Uma igreja forte, uma igreja belíssima como esta, precisa entender e praticar o culto familiar. O culto familiar não há nada de novo no que eu estou falando. Mas, infelizmente, historicamente, a igreja perdeu essa força. Perdeu esse momento. E o que eu estou buscando fazer, pastor Paulo, é resgatar essa esfera de piedade entre os crentes batistas nesse tempo. Os meus pais, que já se encontram na glória, foram eles que me ensinaram a viver em culto familiar. O nome deles talvez não aparecerá em lugar nenhum. Anônimos da fé. Mas se hoje há um ministério com esta ênfase em exercício na igreja, é porque gente piedosa estava por trás. Qual ministério sairá da sala da sua casa? Qual ministério? Eu não sei, você não sabe. Sejamos obedientes ao Senhor, lancemos as sementes. Lancemos as sementes. Vamos honrar a Deus, amar a Deus, piedosamente, de forma devocional, de forma conjugal, de forma familiar. Dessa forma, o culto público e a igreja será a cada dia mais forte, mais influente e muito mais poderosa em nosso tempo. E nós podemos crer na próxima geração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de nós e nos abençoou. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de viver como uma família espiritual na igreja. Agora, muito mais do que isso, Deus, nos faça ter a consciência de viver honrando o Senhor piedosamente dentro de casa. Nós queremos sim, Deus, viver o amor do Senhor hoje e crer que o Senhor está escolhendo os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as crianças que estão ao entorno de nós, sob a nossa influência, sob a nossa tutela, sob o nosso cuidado, para liderarem a igreja amanhã. Tome, Deus, cada família em Tuas mãos, em Teus braços, e com um carinho muito especial, nos conduz à Tua presença, da forma como o Senhor deseja ser adorado. Resgate entre nós essa essência do culto familiar, como um estilo de vida, para que possamos demonstrar a esta sociedade que clama que somos famílias tementes ao Deus verdadeiro. Assim oramos, gratos por Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.